Embora o Paulo esteja à vossa direita e eu esteja à vossa esquerda, parece que estamos com a mesma cartilha. Adjetivamos coisas parecidas. Eu bem queria ser o primeiro a falar e agora vou dizer coisas iguais às que o Paulo. E depois também me disseram uma coisa. Se eu falasse muito, dissesse muita coisa, que era uma apresentação fabulosa. E eu não fiz isso. Então, caro autor e amiga Rui Cunha, caro Paulo Júlio, caros convidados e demais presentes, meus senhores e meus senhores, dar só aqui mais uma nota, porque eu não falo de pé, o Paulo está habituado em termos de austeridade, eles eram obrigados a falar de pé, não podiam sentar-se no governo, portanto eu vou falar sentado e começo por agradecer, está aqui que agradecer. Começo por agradecer a gentileza do convite que foi dirigido para fazer a apresentação da biografia do Júlio Melo Fogaça. Antes de ler a obra, eu achei que o tal convite se deveu apenas à generosidade de um querido amigo. Mas a generosidade que o destinatário a não merece, e depois de ler, compreenderão isso no final das minhas palavras, eu fiquei a remoer sobre esta razão. Eu conheço a letra da Internacional Socialista, julgo que isso não é novidade. E para bem do Adelino, ele nunca me ouviu cantar. Eu também já fui a banhos na Ilha do Sal, não sei se isso se coloca nas notas do Parrafal. E creio que devo ter lá por casa guardado algumas edições de Lavante, mas também tenho outras de Hemisférios Opostos e várias edições da Seara Nova. Mas então, por que raio me escolheram a mim para fazer esta apresentação? Eu não consegui desvendar, mas sei que onde há fogo, ou antes, há fogaça. Eu conheci o Adelino Cunha, era eu ainda no bar, e ele era o meu editor. Eu sempre trabalhei na secção política nacional e não podia ter tido melhor mestre. Ainda hoje é assim que trato, o mestre. Uma pessoa com critério, honestidade intelectual, fina inteligência e humor espontâneo, um profundo conhecedor, faro apurado, esclarecido na narrativa, inconformado na busca de informação e maduro na abordagem. Adelino Cunha, jornalista brilhante, historiador e professor de História Contemporânea, beneficia de todas essas facetas para, à medida que desfia o novelo, deixar pistas de reflexão escondidas nas palavras. Ler este livro é como penetrar nas profundezas de um jogo em que somos convocados a seguir indícios que se encontram dispersos como as peças de um puzzle, semeados em capítulos diversos e cuja figura verdadeira admite múltiplos encaixes, sendo o leitor quem escolhe a imagem final. Depois de ter lançado a ascensão ao poder de Cavaco Silva em 2005, a biografia de Álvaro Cunhal em 2010, António Guterres, Os Segredos do Poder em 2013, Os Filhos da Clandestinidade em 2016, Adelino Cunha reconstrói a teia de relações, posições políticas e ideológicas de Júlio Fogaça. Entrar dentro da cabeça de um ativista na clandestinidade que nem a força do Tarrafal fez sucumbir não é uma tarefa para o divino. Mas é para o jornalista e historiador da grandeza de Adelino Cunha que confronta as fontes, que diversifica a origem da informação e espalma a análise sobre uma mesa para que seja livremente debatido. Este trabalho requer investigação, muita, método, exposição de referências, busca de diversidade, robustecimento de detalhes e, sem isto, o trabalho seria inglório, uma enormíssima capacidade interpretativa e de saber unir tantas pontas que andavam por ali soltas a deambular.
titula capítulos como se de um artigo jornalístico se tratasse, senão, vejamos, a disputa dos discípulos, um grande castelo de areia, éramos presos, mas éramos comunistas, os homens farravam, o mestre morreu, recuar para depois avançar, o inimigo está entre nós. Eu lamento informar que a autoria desta frase tem sido reclamada por muito boa gente, e eles acabarão por cair. E o mesmo se pode dizer desta. Minhas senhoras e meus senhores, este livro teria tudo para correr mal. E, contudo, não foi isso que aconteceu. Podia ter sido maçudo, aborrecido, denso, volumoso, sem leitura. Ao invés, apresenta uma estrutura de capítulos breves, facilita uma boa leitura e a assimilação do conteúdo. Contextualiza política e historicamente a ação e é absolutamente cativante. Este livro, enquanto objeto de manuseamento, de toque, de deslumbre, de culto, é algo que acompanha na plenitude do conteúdo. Interpreta-o e veste impecavelmente o corpo. Tem estilo, bom gosto, requinte, está bem paginado, faz o apelo ao livro para pensar. Mesmo para quem não gosta de ler e quiser fazer boa figura, pode comprá-lo e andar com ele debaixo do braço. Como adereço, masculino ou feminino, fica sempre bem. Habituámos, enquanto jornalistas, a que uma história tem sempre várias versões. Não duas, mas várias. E que é nosso trabalho desenterrar e dar voz às várias partes. O ato revolucionário e clandestino dos alvoroçados anos 30, 40, 50 e seguintes, levados a cabo pelas linhas do PCP, encerram histórias e insurreição, mas também desavenças e disputas que não conheceram a luz do dia. Júlio de Melo Fogaça é o homem cujas páginas ardidas pareciam ter dado sumiço a este dirigente que chegou a liderar o PCP, preso várias vezes, totalizando 19 anos de cumprimento de cárcere. Mas como recuperar as linhas da vida de um homem quando uma borracha branqueou o caderno onde estas se encontravam escritas? Adelino Cunhas foi neste livro nada mais, nada menos que 667 notas de referência bibliográfica. Tratando-se, já passei a primeira vez, tratando-se de um protagonista cuja história foi apagada, que fontes poderemos encontrar neste livro? Processos da vida, de tribunais, documentos pessoais do fotografado e de pessoas suas contemporâneas, testamentos e testemunhos que ajudam a interpretar o passado e a produzir conhecimento histórico. Este é, pois, um livro que nos interpela e lança questões desconcertantes. Como se pode medir o tempo na biografia se o ritmo dos acontecimentos passados em nada se compara com o tempo que hoje vivemos? Entre revolucionários houve certamente denunciantes. Mas qual a verdadeira extensão desta prática? Será que a delação seguiu uma estratégia concertada de purga partidária? Ao longo do livro vamos ter pistas sobre estas tão inquietantes questões. Júlio Fogaça era um jovem fidalgo rural de Cadaval, sem privações. A cultura trouxe-lhe, e à irmã Beatriz, a emancipação intelectual e o desafio às normas sociais. Aos 15 anos segue para Lisboa. Corresponde-se com a irmã, contando-lhe o que é a capital. Diz ele na carta: fui ao Coliseu ver um homem que engole rãs e vomita às vivas, bebe 100 cervejas de uma vez e bebe 320 litros de água em apenas uma hora. Ainda é pior que tudo. Mais tarde, meses depois de ter divulgado aos pais a adesão ao ideal revolucionário, foi preso, torturado e desterrado. Foi o preço que pagou por ter transitado para o proletariado inconformado e ter renunciado à vida de proprietário. Assume a felicidade de ter atado o seu destino ao destino do povo. As capacidades intelectuais de Júlio Fogaça chamaram a atenção do mestre, do líder comunista Bento Gonçalves, que
Com ele conviveu no Tarrafal, tornando-o um dos seus prediletos. Álvaro Cunhal e Júlio Fogaça tiveram percursos semelhantes. Partilharam o mestre e a ascensão. E, eventualmente, outras coisas. Não sei se eu vou dizer. As divergências e disputas entre ambos viriam a ser acentuadas mais tarde. As conspirações no seio do PCP e a luta pelo poder interno eram a face invisível da organização. Agiam na clandestinidade, como tinha de ser, para o bem e para o mal. A tenta revolucionária era testada na tortura das prisões e exibida nos saraus comunistas. Havia quem dissesse que os presos políticos não contam as horas, pensam na revolução. Júlio Fogaça foi espancado. Não falou, não quebrou, e são avassaladores os relatos do degredo. Receberam fardas de caqui, roupas interiores, botas de carneira, pratos e talheres e um púcar de lata. Os chapéus de palha chegaram mais tarde. Tiveram primeiro de andar com lenços e a suar atados nas pontas para se defenderem da exposição solar durante os trabalhos forçados. A primeira roupa durou todo o primeiro mês que lava o corpo, porque não havia água, nem sabão, nem lavador. As lonas das tendas haveriam de arrastar-se por vários anos, laceradas pelos ventos, ressequidas pelo sol, quebradas nos suportes. Cada dia era um dia de resistência. A morte escolhia ao acaso. Júlio Fogaça, um dos mais altos dirigentes comunistas, foi espancado selvaticamente durante horas seguidas, torturado. Mas não há relatos de que tenha vergado. Foi posto na frigideira, aquele bloco de cimento sob o sol ardente e um chão a ferver. Cabiam 12 homens num espaço para 3. O exílio foi rejeitado. Apesar de há muito ter expirado a sua pena, mantiveram-no preso. Quando saiu dos calabouços, regressou ao partido para liderar a sua reorganização. Pairava a suspeição entre os militantes, dirigentes e tarrafalistas, provocavam continuamente a desagregação. Vivia-se a vertigem, a indecisão, a desorganização. Os tarrafalistas insurgiam-se face à incapacidade de decisão e à oscilação. Vindo do inferno, sobrevivendo ao Tarrafal, Fogaça era um herói. Nessa época, chegaram a circular 2 avantes por iniciativa de direções antagónicas. Falamos do PCP, para quem um desacerto destes não é coisa pouca. A direção acusava Fogaça de estar ao serviço da polícia. Mas naquela altura, até Cunhal o veio defender das calúnias. A falta de credenciais voluntárias era um obstáculo que degenerava em difamação e acusações de traição. Surge o temor e justificação para colocar o partido junto da massa trabalhadora. Será que no divã da história, pergunto, um relatório de psicanálise encontraria neste episódio o âmago do posicionamento do PCP? A reorganização em curso atuava silenciosamente, quase sem a direção dar conta, e Fogaça tornou-se então líder, com o pseudónimo Ramiro, mas foi preso logo depois de Cunhal assumir o poder, desenhando o partido à sua imagem. Detido novamente a 1 de agosto de 1942, mentiu com quantos dentes tinha. Afirmou nada saber da atividade política do PCP. Foi condenado à prisão correcional e voltou ao Tarrafal, ao campo da morte. Reencontrou-se com vários camaradas. Ironia do destino, o então secretário-geral Bento Gonçalves morreu um mês depois de Fogaça ter sido detido. Álvaro Cunhal ascendeu ao secretariado. A tensão entre os dois, Fogaça e Cunhal, foi marcando de sobremaneira a vida do partido. Tempos envolvidos, o seu regresso do degredo veio acompanhado do desejo de reposicionar o PCP. Cunhal decide cortar relações e dá-se assim um ambiente volátil de conspiração em torno de Júlio Fogaça. Mas novamente se torce o destino e é vez de Cunhal ser preso. Desde então, ao longo de 11 anos, Júlio Fogaça ascendeu à ordem máxima do PCP. Mas o período era conturbado. O Comitê Central perdeu 11 dos seus 18 membros na sequência de prisões, traições e expulsões. A ofensiva do Estado Novo estava organizada,
O PCP estava desagregado, vivia com um sentimento permanente de acossamento. O Avante passa a publicar acusações de traição, decretos de expulsão, relatos de punições. A sensação era de vulnerabilidade. Do RSS não chegava apenas o frio pontiagudo, mas a formação ideológica e os métodos doutrinários entravam na forma de agir fria também. Num tribunal em formato fechado, que não perdoou as raízes burguesas intelectuais, nem a homossexualidade de Fogaça. Mas que ideia há dele querer retirar a foice e o martelo do Avante para não afugentar as massas? Mas para além de expor as divergências sobre a forma de derrubar o Estado Novo e o caminho a percorrer para que a cadeira do Estado pudesse dar de si, este livro mostra-nos os dois jovens quadros do PCP e as magníficas características intelectuais e de liderança de ambos. Interroga-me: como pode um homem ter resistido à frigideira do Tarrafal, à tortura, à pancada, à doença, à fome, ao degredo, mas depois ter-se vergado serviçalmente ao seu comitê central num processo de autocrítica, renegando-se a si mesmo? O respeito ou o medo? Depois de se autocensurar, penitenciar, de reconhecer a miserabilidade individual, Fogaça, só após isso, obtém a confiança do Comitê Central e volta a integrar o órgão. Ele deu-se de penhor para ser aceito no partido. Ele, que possuía riqueza e título. Este é o mistério biopolítico que fica por desvendar. Fogaça forçou a expulsão de camaradas para os neutralizar e remover obstáculos políticos. A sua personalidade era cada vez mais posta em causa. Nessa altura, Cunhal estava ainda preso. Fogaça tinha o caminho livre e parece ter querido esquecer o passado para fazer sobressair o presente. Cunhal acusou Fogaça de se ter aproveitado da sua longa prisão para o fazer apagar no PCP. Criticava o abandono da natureza revolucionária do partido. O autor, Adelino Cunha, perguntasse: terá Júlio Fogaça ficado à espera de um golpe que aproveitasse todas estas condições políticas e sociais para que o PCP participasse então no derrubamento de um regime em irrevogável desagregação? Lá está. Desse de si aquela malfadada para o regime, cadeira de poder. Em 3 de janeiro de 1960, Cunhal foge do país. Os dois líderes coexistem em liberdade há alguns meses, até Fogaça ser preso pela PIDE no dia 28 de agosto de 1960, a Nazaré, quando caminhava com o seu companheiro, Américo Gonçalves, em direção à garagem ribatejana para regressarem a Lisboa de caminhonete. Era a 3ª vez. E é precisamente esta sua 3ª prisão que ainda é hoje polémica. Como Adelino Cunha demonstra, foi condenado a 8 anos e meio de prisão, a suspensão de direitos políticos por 15 anos e sujeito a medidas de segurança renováveis até 3 anos. À pena política soma-se, em julgamento separado, uma pena por ser homossexual, tendo a esse respeito ficado sujeito durante 5 anos à regeneradora medida de segurança da liberdade vigiada com início na data da soltura. Neste livro, Adelino Cunha não deixa de fazer a pergunta difícil, colocando a hipótese de Rui Fogaça ter sido vítima de delação por parte dos seus camaradas de partido. Esta dúvida, encoberta pelo apagamento de Fogaça, foi agora recapturada de décadas de degredo. Ainda hoje permanece sem resposta. Na sequência desta prisão, o protagonista desta história real é suspenso do PCP e finalmente expulso, sob a acusação de pôr em risco a organização clandestina do partido. Mesmo quando, no inverno de 1961, fogem de Caxias 8 camaradas seus, ele foi deixado para trás. A vida dá muitas voltas.
Também a autoria desta frase tem sido reclamada por muito boa gente. Ainda um ano antes, Júlio Fogaça era o principal membro do secretariado do PCP, mas agora caíra em desgraça. Júlio de Melo Fogaça foi um dos principais intelectuais e ideólogos do Partido Comunista nos anos 40 e 50, mas faleceu num limbo de proscrição político-partidário em 28 de janeiro de 1980, com 72 anos. De facto, o pecado maior cometido por Fogaça foi ter ombreado com punhal na disputa pelo poder e pela liderança do PCP, considerou o Jornal Público, num artigo de recensão deste livro, que daria um guião fantástico para uma série da Netflix. Quem sabe? Muito obrigado. Muito boa tarde e muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Para quem não me conhece, eu chamo de Cunha, para aqueles que conhecem também. Primeiro, começar sobre os breves agradecimentos. Eu vou dar à FNAC e ao Vitor, que recebemos aqui em Coimbra também em Lisboa. Em segundo lugar, agradecer ao Paulo Júlio. Estou aqui hoje porque o Paulo Júlio abriu as portas. Isto foi literalmente assim, aqui de Coimbra. Isso disponibilizou para dizer as palavras que ouvimos. Sinto que não mereço ser desvalorizado. Eu deixei que já escrito e depois de ouvir, ainda fiquei com este sentimento ainda mais reforçado. Conheci o Paulo Júlio em circunstâncias muito especiais. O Paulo Júlio era secretário de Estado do 19º Movimento Constitucional e eu era agente político do ministro Miguel Relvas. Exato, esse Miguel Relvas, o que vocês estão a pensar. Devo aqui dizer que o Paulo Júlio não só executou uma das mais profundas reformas políticas da administração local, como o fez com uma notável competência e um enorme espírito de lealdade para com todos os autarcas deste país. O facto de ele próprio ter sido autarca, um excelente autarca em Penela, aliás, cujos méritos foram recentemente reconhecidos pela justíssima atribuição da medalha de mérito político, social e empresarial, dizia eu que esse passado de serviço público do Paulo Júlio contribuiu certamente para a sensibilidade e inovação que colocou no exercício das suas funções de governante. A obra que Deus no poder local há de um dia, e estou certo disso, Paulo Júlio, ser tratada com a justiça que merece e colocada no seu devido lugar na história contemporânea. O Paulo Júlio não é apenas um bom amigo, e isto já vai dizer pouca coisa. O Paulo Júlio é um homem de caráter e com valores sólidos. Não estou apenas grato pelas palavras que acabou de preferir, estou grato por esta nossa amizade ter continuado ao longo de todos estes anos. Um agradecimento muito especial ao Bruno, ao meu amigo Bruno. Nós fomos colegas no jornalismo há muitos anos, há uns valentes anos, e devo dizer que o Bruno foi, e ainda hoje é, um dos excelentes colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar e não disputou nada quando abandonou o jornalismo para iniciar a carreira académica com distinção que já atingiu. Aliás, ainda pouco falamos aqui fora sobre esse percurso tão breve e ao mesmo tempo nós temos tantos sucessos. O Bruno Paixão já é um dos mais destacados jovens investigadores da sua área científica e tem sido um prazer vê-lo progredir com o seu esforço e com a sua dedicação. Obrigado, Bruno, por teres aceitado apresentar o livro e acredita, sinto-me genuinamente grato. Acho que temos isso em comum os três, uma considerável capacidade para nos reinventarmos sem nunca deixarmos de ser aquilo que sempre fomos. Devo agora confessar que demorei um pouco, bastante, na verdade, considerável tempo a escrever e a investigar para este livro. Mas também tenho de dizer aqui que me sinto confortável com cada uma das suas páginas. Além dos arquivos da Torre do Tombo e da Academia de Ciências de Lisboa, tive a sorte de encontrar um fundo totalmente inédito com fotografias e cartas de Júlio Fogaça e da sua família. Uma parte significativa destes documentos estão agora reproduzidos no livro e isso é possível porque o engenheiro teve cuidado de preservar. É desse fundo inédito que Júlio Fogaça escreve à mãe, com quem manteve sempre os fortes laços de intimidade e até da cumplicidade, apesar das longas décadas de clandestinidade. Foi com imensa alegria que recebi as suas duas cartas, pois elas deram-me trazer notícias da mãe e da Beatriz. De
facto, levam sempre muito tempo a chegar até junto de mim as suas cartas. Mas isto tem de ser assim, para a minha defesa. E a repressão fascista, que a todo momento me ameaça, que me força a tomar medidas rigorosas no sentido de evitar uma pista que me possa atingir. Pode uma biografia ignorar as dimensões pessoais da vida do biografado? As suas cartas, as suas fotografias, as suas relações familiares, os seus amores? Dificilmente. Porque isso significaria prescindir de instrumentos valiosos de interpretação histórica. É por isso que a publicação das cartas de Júlio Fogaça e da família torna este livro mais forte. É por isso que a revelação da relação amorosa de Júlio Fogaça com Maria Gonçalves ajuda a compreender decisivamente várias dinâmicas políticas. Sim, eu sei que tive a sorte, e foi mesmo sorte, de encontrar o Nuno Angelino e de encontrar, através dele, um outro Júlio Fogaça. O livro ficou, creio eu, bastante melhor com a integração de todas as dimensões do biografado. Quando conquistou ao Bruno, lá fora, a sorte de ter encontrado estas cartas e estas fotografias, ele disse-me que a sorte dá muito trabalho. Acho que tens razão. Porque quando trabalhamos intensa e apaixonadamente, e eu só sei trabalhar assim, há sempre um papel que nos salva. Uma fonte que surge diante de nós, que abre caminhos, e rapidamente nos esquecemos de ter passado, e eu passei, várias semanas a almoçar dentro do carro à porta da Torre do Tombo. Aliás, ontem voltei para lá novamente. Isto também dava um livro. Um livro sobre a dieta forçada do historiador à porta do arquivo. É por isso que o que importa, o que sempre importa, é superar os obstáculos e chegar ao fim feliz com o caminho percorrido. Eu estou feliz com este livro, estou feliz por publicá-lo na centro de emergência e estou feliz de ter sido o Bruno Paixão a apresentá-lo aqui no Coimbra. Acho que devia agora partilhar umas breves ideias sobre o livro. Podia contar-vos como surgiu a ideia desta biografia e como foi complicado montar um projeto de investigação em part-time. Um part-time que, ainda assim, se prolongou por vários anos e algumas centenas de horas de trabalho. É um livro que tem nas suas páginas uns bons anos de trabalho. Mas valeu a pena. Quer dizer, eu acho que valeu a pena. Podia também falar-vos sobre as dificuldades da própria investigação, a escassez inicial das fontes e os buracos cronológicos por onde dei tantas vezes cair. Podia até falar-vos sobre os sacrifícios pessoais que tive de fazer para estar aqui hoje convosco a apresentar-vos humildemente este livro. Podia falar de tudo isto, mas não quero. Quero sim falar-vos sobre o prazer imenso da escrita e da paixão pela investigação histórica. Sim, estou a falar da importância das histórias nestes dias de esquecimento, onde, como Paulo muito bem disse, só existe presente. Habituámos-nos a viver assim, sem olhar para trás, sem ter tempo para olhar o tempo de frente. Sim, existe vida fora deste presente contínuo. E vale a pena olhar para outros lados, mesmo que seja apenas para fazer perguntas sobre o que conhecemos. Foi isso que fiz. Muitas perguntas à procura de verdade, que vi dispersa no meio de toda esta espécie de poeiras. Porquê que Júlio Fogaça esteve encoberto durante todo este tempo? Porquê que a sua história de vida estimulou tão poucos investigadores? Porquê que nós todos achamos que conhecemos ao Cardinal tão bem e os conhecemos quase por completo todas as outras personalidades durante quase 100 anos fizeram, também com as suas mãos, a história do Partido Comunista Português? Não saber as respostas e fazer perguntas faz também parte do processo de construção do conhecimento histórico, mas sem esquecer. Esquecer é que nunca será uma opção. Esquecermos da história, da nossa história, é esquecermos de quem somos. Esquecermos da história é esquecermos de pensar. Júlio Fogaça esteve encoberto durante todas estas décadas porque se tornou um homem inconveniente. Não é bem mal que me corrija. Júlio Fogaça esteve encoberto durante todas estas décadas porque se tornou um comunista inconveniente. Júlio Fogaça converteu-se ao comunismo durante a sua juventude e converteu-se por convicção. Foi sempre comunista, até morrer sozinho, esquecido, apagado da história e apagado da história do seu próprio partido. Júlio Fogaça acreditava numa transformação global e profunda da sociedade portuguesa. Acreditava numa certa ideia de mundo. Podia ter sido apenas um bem-sucedido deputado rural,
repimpado, como ele escreve muitas cartas, no meio do carnaval à espera do futuro, mas optou por ser um comunista que durante décadas combateu pelo comunismo. Ser um revolucionário do Estado Novo significou ser preso. No total, como disse o Bruno que vem, foram quase 2 décadas de prisões: Caxias, Peniche, Açores e Tarrafal. Júlio Fegaça contou quase 20 anos nestas prisões, preso, torturado e deportado para o Tarrafal. No Tarrafal, no campo da morte lenta, só no primeiro ano morreram 3 dezenas de presos políticos, muitos deles ainda jovens. Júlio Fegaça esteve desterrado 2 vezes nesta terra do crime, onde se deixavam os presos morrer. Ia-se ao Tarrafal para morrer. Júlio Fegaça veio de lá vivo. Tornou-se um comunista inconveniente porque disputou o poder diretamente com Álvaro Cunhal e porque conseguiu impor uma viragem estratégica que mudou por completo a orientação do debate do combate político do PCP. A disputa entre ambos foi sempre intensa, mas intermitente e calada, porque foram raros os períodos em que estiveram simultaneamente a liberdade. Mas quando Álvaro Cunhal fugiu do Forte Peniche, em janeiro de 60, abateu-se sobre o Júlio Fegaça com o peso de toda a urgência que sentia para recuperar o poder e refutar por completo a estratégia até então em vigor. Júlio Fegaça ficou convenientemente lá para trás, lentamente apagado. E tornou-se um comunista inconveniente também por outro motivo. A PIDE prendeu uma Nazaré na companhia de um homem com quem passava o fim de semana. Os interrogatórios, os infames interrogatórios, expuseram essa relação ao detalhe e o Tribunal de Execução de Penas de Lisboa condenou severamente como pederasta passivo e habitual na prática de vícios contra a natureza. Uma condenação silenciosa ficou assim a pairar ameaçadoramente sobre a classe de todos os revolucionários comunistas. Eis o peso da infâmia que a PIDE teceu com habilidade ao deixar escrito nos autos das declarações munição suficiente para destruir politicamente o Partido Comunista Português. Se o Júlio Fegaça era homossexual, sim, era. Se o PCP sabia que o Júlio Fegaça era homossexual, algumas fontes dizem que sim, que alguns círculos do PCP estavam informados sobre esta dimensão da sua vida pessoal. Se essa identidade sexual contribuiu para a sua expulsão do PCP, sem ser o motivo principal, muito provavelmente sim, contribuiu, pelo menos para o quadro mental criado na época contra o Júlio Fegaça, e que teve o seu expoente máximo quando foi deixado para trás na fuga para a Caxias, aliás, da qual o Bruno falou muitíssimo bem há uns minutos. Sim,